Helena sempre acreditou que o tempo era uma propriedade privada, algo que ela podia cercar, administrar e estocar para um uso futuro que nunca chegava. Ela morava em um daqueles apartamentos amplos de Higienópolis, onde o pé direito alto parece carregar o peso de gerações de silêncios burgueses. O prédio, um ícone da arquitetura modernista dos anos 50, erguia-se como uma sentinela de concreto e vidro, com corredores revestidos de mármore travertino que ecoavam o som de seus passos com uma autoridade quase marcial. O chão de tacos de peroba rosa dentro do apartamento, mantido com um brilho especular, graças a camadas obsessivas de sinteco, refletia a luz pálida das tardes de outono em São Paulo, aquela luz que entra enviesada pelas janelas francesas e revela cada partícula de poeira suspensa no ar, dançando em um balé caótico e silencioso. O apartamento era um labirinto de elegância fria, onde cada móvel de designer parecia ter sido escolhido para impressionar visitas que raramente vinham. Ricardo, seu companheiro de 18 anos, era o elemento que trazia calor àquele mausoléu de modernidade. Ele era o som suave do jornal sendo dobrado na cozinha, o aroma de café recém-moído que subia pelo corredor às 6:30 da manhã e a voz mansa que tentava, sem sucesso, competir com o barulho incessante da cidade lá fora. São Paulo nunca dorme, e Helena também não. Ela era uma criatura da metrópole, movida pelo pulsar frenético da Avenida Paulista e pelo tilintar constante de notificações no celular que pareciam ditar o ritmo de seu próprio coração. Para ela, a vida era uma sucessão de metas corporativas e jantares de networking, onde o afeto era apenas um acessório opcional, uma moldura para o retrato de uma carreira bem-sucedida. Helena agora estava parada no centro da sala, observando o rastro de sol que se movia lentamente sobre o tapete persa, cujos padrões intrincados pareciam mapas de um mundo que ela nunca teve tempo de explorar. O silêncio que habitava a casa agora não era o repouso do guerreiro, mas uma entidade densa, opressiva que parecia ter massa e volume. Era um silêncio que ocupava a poltrona de couro, onde Ricardo costumava ler, que se deitava no lado esquerdo da cama e que se sentava à mesa de jantar todas as noites, encarando-a com uma persistência muda. Ela lembrou-se de um dia específico de sucesso estrondoso na Faria Lima. Estava em uma sala de reuniões no 30º andar, cercada por paredes de vidro temperado que davam a ilusão de que ela podia segurar o mundo inteiro entre o polegar e o indicador. Naquela tarde, ela fechou o maior contrato da sua carreira. Um documento de centenas de páginas que selava o destino de milhares de pessoas e milhões de reais. O ar-condicionado central mantinha a temperatura em exatos 20 graus, um clima estéril e controlado, enquanto lá fora o asfalto derretia sob o sol implacável paulistano. Ela sentia-se invencível, uma rainha de vidro em um reino de números. O som das palmas dos sócios ainda ressoava em seus ouvidos, um eco de validação externa que ela consumia como uma droga quando ela finalmente entrou no carro para voltar para casa. Durante o trajeto, mergulhada no couro legítimo do banco traseiro, ela não pensou em Ricardo, mas no bônus que receberia e na próxima posição que ocuparia na hierarquia. Ela olhava para a arquitetura de Higienópolis enquanto o motorista manobrava com habilidade pelas ruas arborizadas e sombrias. Aquele bairro era o símbolo de sua vitória pessoal. Prédios com nomes franceses, grades de ferro trabalhado com arabescos complexos, as babás de uniforme branco impecável empurrando carrinhos caros na Praça Buenos Aires, tudo era um cenário que ela comprou com seu próprio esforço. Ao entrar no apartamento naquela noite, encontrou Ricardo na cozinha, sob a luz amarelada e quente que contrastava com a frieza do escritório. Ele tinha preparado um jantar especial com velas e um vinho que ele guardava para uma ocasião solene, mas ela mal sentou-se à mesa. Seu telefone não parava de vibrar, um zumbido mecânico que parecia uma mosca presa em uma garrafa. Ricardo tentou contar sobre um pequeno incidente no trabalho dele, um momento de frustração que ele precisava compartilhar, mas Helena o interrompeu com um gesto impaciente, os olhos fixos na tela. Ricardo, por favor, eu acabei de fechar um contrato que vai mudar a história dessa empresa. Não consigo focar nessas suas questões agora. Ele apenas assentiu, um movimento quase imperceptível, e guardou o que ia dizer em uma daquelas gavetas invisíveis da alma que ele mantinha trancadas para não incomodar. Helena agora via
que cada sucesso profissional dela era, na verdade, um tijolo a mais no muro que a separava da intimidade. Ela usava a arrogância corporativa como um escudo, acreditando que a eficiência era a linguagem universal da felicidade. O apartamento, com suas molduras de gesso impecáveis e luminárias de Murano, parecia agora uma galeria de arte, onde ela era a única espectadora de sua própria negligência. Ela percebia que o mármore do corredor era menos gélido do que o tom de sua voz naquelas noites de triunfo solitário. A consciência tardia é uma luz que só se acende quando o palco já foi desmontado e o público já partiu para casa. Helena estava cercada por cinzas, cinzas de conversas não tidas, de abraços que foram adiados para um final de semana que nunca chegou, de um amor que foi tratado como uma mobília que não precisa de manutenção. Ela percebia que a vida brasileira nas metrópoles nos rouba a alma enquanto nos promete o mundo em parcelas sem juros. Ela tinha o mundo, ou ao menos o que o dinheiro podia comprar dele, mas o mundo agora parecia uma casca vazia, uma fruta oca. O cheiro de Ricardo ainda pairava no corredor, uma mistura sutil de lavanda e o papel antigo dos livros que ele tanto amava. Era um cheiro que a perseguia por todos os cômodos, que entrava em seus pulmões e não a deixava esquecer que ela falhou na única tarefa que realmente importava: ser presente na vida de quem a amava. A presença de Helena era uma miragem, um holograma de sucesso. Ela estava fisicamente ali, mas seu espírito estava sempre navegando em algum projeto futuro, em alguma meta distante que parecia mais real do que o homem sentado à sua frente. Helena sentia uma pressão constante no peito, uma angústia física que parecia uma mão apertando seus pulmões. Ela sabia que a partir de agora, cada segundo de sua vida seria uma tentativa vã de recuperar o que foi perdido naquelas manhãs de pressa e naquelas noites de silêncio absoluto. A irreversibilidade era a sua nova e única realidade, e não havia planilha de Excel no mundo que pudesse calcular o tamanho exato do seu prejuízo emocional. A solidão acompanhada é um estado de espírito que se instala como uma infiltração invisível nas paredes de um lar luxuoso, corroendo as estruturas antes que qualquer mancha apareça na superfície. Helena e Ricardo viveram sob esse teto por quase 2 décadas, mas a distância entre eles não podia ser medida pelos corredores largos de Higienópolis. Ela lembrava-se com uma clareza cortante, que beirava o masoquismo, do feriado de Ano Novo de 2022. São Paulo estava estranhamente silenciosa, uma metrópole que parecia ter sido abandonada às pressas. O ar estava pesado com o calor úmido de dezembro, e o som das cigarras nas árvores da rua Piauí era a única trilha sonora disponível. A maioria dos moradores do prédio tinha descido para as praias do Guarujá ou partido para as fazendas coloniais no interior do estado. O edifício parecia um transatlântico fantasma. O som do elevador pantográfico subindo e descendo era uma raridade que assustava. Eles decidiram ficar no apartamento, mas a presença física de Helena era apenas uma casca oca, um simulacro de companhia. Ela estava envolvida em uma crise internacional de um dos seus maiores clientes na Ásia, onde o fuso horário exigia que ela estivesse desperta, enquanto o Brasil tentava celebrar. Enquanto Ricardo tentava criar uma atmosfera festiva, servindo espumante em taças de cristal na varanda e olhando para os poucos fogos que estouravam no horizonte cinzento e opaco da cidade, Helena estava sentada na mesa de jantar de jacarandá com o notebook aberto, os dedos martelando as teclas com uma fúria produtiva. O brilho da tela azulada era a única luz que ela permitia que a atingisse, criando sombras longas e distorcidas nas paredes da sala. Ela estava em chamadas de conferência, discutindo logísticas de transporte e termos contratuais, enquanto o tempo de Ricardo escorria como areia fina entre os dedos. Ele se aproximou dela com uma taça na mão, o cristal tilintando levemente, os olhos cheios de uma esperança mansa e resiliente que Helena não soube ler na época. Helena, faltam apenas 10 minutos para a virada do ano. Vem aqui fora comigo. Vamos olhar as luzes da cidade. Vamos respirar o ar desse novo começo. Ela apenas levantou um dedo, sem desviar os olhos dos gráficos que brilhavam diante dela. Ricardo, por favor, agora não. Eu estou no meio de algo absolutamente crucial. Se eu não resolver esse gargalo agora, o ano começa com um prejuízo irrecuperável para a firma.
Ele ficou parado atrás dela por um tempo que pareceu uma eternidade. Helena conseguia sentir o calor do corpo dele, o cheiro suave do espumante, mas ela se recusava a se virar, temendo que a humanidade dele a distraísse de sua eficácia. Na sua mente distorcida pelo sucesso, o progresso exigia esse tipo de sacrifício frio. Ela não percebia que o sacrifício não era dela, mas dele, que estava sendo imolado no altar de uma carreira que não lhe pertencia. Ricardo observava o reflexo dela no vidro da janela, uma imagem sobreposta às luzes da cidade. Ele via uma mulher poderosa, admirada, eficiente, mas completamente cega para o homem que estava a centímetros de sua nuca. Ele sentia que era um espectador não remunerado da própria vida, um figurante em um drama onde ela era a única protagonista. Quando os fogos finalmente anunciaram o novo ano com seus estrondos abafados pela distância, Helena apenas digitou um feliz ano novo seco no grupo de trabalho e fechou a tampa do computador com um suspiro de alívio mecânico. Ricardo já tinha voltado para a sala de estar. Ele estava sentado no sofá de veludo azul, as mãos entrelaçadas, olhando para um ponto invisível no tapete. A taça de espumante estava intocada sobre a mesa de centro, a efervescência já desaparecida, restando apenas um líquido amarelo e morto. Helena sentou-se ao lado dele, sentindo-se vitoriosa por ter dominado a crise. Resolvemos, Ricardo. Foi por muito pouco, mas conseguimos manter a conta. Ele apenas deu um sorriso triste, um daqueles sorrisos que não chegam aos olhos e que carregam um adeus silencioso que só é compreendido meses depois, quando o vazio se torna definitivo. Que bom, Helena. Que bom que você conseguiu o que queria. Naquela noite eles dormiram na mesma cama king size, sob lençóis de 1000 fios, mas parecia que um oceano de gelo ártico se estendia entre os dois travesseiros. Ricardo passou a noite inteira olhando para o teto, vendo as luzes dos carros que passavam na rua refletirem no gesso, ouvindo a respiração compassada e satisfeita de Helena, que dormia o sono dos produtivos, o sono daqueles que acreditam que o dever cumprido substitui o amor cultivado. Helena agora conseguia, em sua tortura retrospectiva, reconstruir cada pensamento que passou pela mente de Ricardo naquela noite de Réveillon. Ela sentia que ele estava pesando, grama por grama, o valor daquela relação, percebendo com uma dor surda que ele era o último item na lista de prioridades dela, uma nota de rodapé em um relatório anual. Ele não era uma pessoa para ela. Ele era uma circunstância favorável, um acessório de conforto. O silêncio de Ricardo durante aquele feriado não era paz. Era o som da alma se retirando dos cômodos, desocupando os espaços antes mesmo do corpo partir. Ele parou de lutar pela atenção dela. Ele aceitou a derrota definitiva. E Helena, em sua arrogância cega e autossuficiente, achou que ele estava finalmente respeitando o seu espaço profissional. Como somos tragicamente estúpidos ao confundir desistência com respeito. Ela lembrava-se do som seco dos talheres batendo no prato durante os almoços de domingo, que deveriam ser momentos de lazer e conexão, mas que ela transformava em extensões estressantes do escritório. Ela conseguia sentir agora a exata textura do toque de Ricardo, que ela rejeitou tantas vezes com um ombro rígido ou um olhar de relance para o relógio. Um toque no ombro enquanto ela lia um relatório, um beijo rápido na nuca enquanto ela tomava café preto e amargo. Ela se esquivava desses gestos como se fossem distrações irritantes, mosquitos que tentavam tirar seu foco do que realmente importava. O toque dele era quente, humano, carregado de uma ternura desesperada que ela desaprendeu a valorizar. Agora, ela sentia um frio fantasma naquele mesmo ombro, uma ausência que doía mais do que qualquer ferida. A pele parecia ter uma memória própria, reclamando da falta do que ela outrora desprezou com tanta facilidade. A solidão acompanhada tinha finalmente terminado, dando lugar à solidão absoluta e irremediável, e o silêncio que antes era uma escolha consciente dela, agora era uma sentença eterna e sem direito à apelação. Ela olhou para a cadeira vazia de Ricardo e imaginou-o ali, sentado com seu pijama de flanela, o olhar perdido no horizonte de prédios cinzentos de São Paulo. Ela queria poder voltar no tempo, voltar àquela noite da moqueca ou daquele ano novo silencioso, fechar o notebook com força, jogar o celular pela janela e dizer com toda a força de seus pulmões: Ricardo, fale comigo. Eu estou aqui. Eu vejo você.
Mas o tempo é um senhor impiedoso que não faz concessões nem aceita subornos de sucesso. O passado é um território estrangeiro, onde Helena não tinha mais visto de entrada. Ela estava exilada no presente, cercada pelo luxo estéril que ajudou a destruir sua vida emocional, entendendo finalmente que a riqueza mais absoluta e rara é ter alguém que ainda queira, com sinceridade, te contar como foi o seu dia sem importância. A interrupção definitiva do futuro de Ricardo aconteceu em uma tarde banal de quinta-feira, sob um céu de chumbo que prenunciava uma daquelas tempestades de verão avassaladoras que paralisam o trânsito e a alma de São Paulo. Helena estava imersa em uma videoconferência com investidores estrangeiros, os olhos fixos na webcam, a voz modulada para transmitir confiança e controle, quando a notícia chegou como um choque elétrico que desintegrou sua realidade. O tempo, para Ricardo, havia se esgotado de forma abrupta, sem avisos prévios ou preparativos. Ao retornar para o apartamento, com o coração pesando mais do que o mármore do corredor, a primeira coisa que ela viu foi o chaveiro de couro sobre o aparador de Jacarandá. Mas foi nos dias subsequentes que a verdadeira e dolorosa arqueologia da dor começou a tomar conta de sua rotina. Helena viu-se obrigada a mexer nas gavetas de Ricardo, um território que ela sempre respeitara mais por desinteresse do que por uma ética real de privacidade. Ao abrir a gaveta de meias e lenços, ela sentiu o cheiro dele exalar como um fantasma, aquela mistura de lavanda, sabonete neutro e a madeira antiga dos seus livros favoritos. No fundo da gaveta, escondida sob uma pilha de camisas de algodão que ele guardava para ocasiões especiais, ela encontrou uma pequena caixa de papelão desbotada pelo tempo. Com as mãos trêmulas e o coração batendo na garganta, Helena abriu a caixa e sentiu o tempo colidir violentamente com o presente. Lá dentro, repousava um bilhete antigo, escrito apressadamente em um papel de guardanapo de uma padaria que já não existia mais na esquina da rua Sergipe. Helena, eu te amo mais do que as palavras permitem dizer e as ações conseguem provar. Obrigado por ser o meu norte nesse mundo caótico. A data no canto do papel indicava que fora escrito há 15 anos, logo após a primeira grande promoção dela. Helena lembrou-se vagamente daquele dia. Ela chegou em casa radiante, embriagada pelo poder recém-adquirido, e Ricardo entregou-lhe o bilhete junto com uma flor colhida no jardim do prédio. Na época, ela apenas agradeceu com um sorriso distraído e guardou o papel em algum lugar, sem dar a mínima importância ao gesto. Ele, no entanto, guardou o bilhete por todos aqueles anos, como se aquele fragmento de papel fosse um tesouro que ele precisava proteger da erosão do tempo e da indiferença dela. Abaixo do bilhete, Helena encontrou uma foto polaroid que ela nem sabia que existia. Eles estavam em uma viagem curta para o interior, sentados na grama seca na beira de uma represa. Helena estava rindo de alguma bobagem, o cabelo desarrumado pelo vento, e Ricardo olhava para ela com uma adoração silenciosa que beirava o sagrado. Ela parecia outra pessoa naquela foto, uma versão de si mesma que ela esqueceu de convidar para a maturidade. Uma mulher que ainda sabia como ser feliz sem precisar de uma planilha para justificar a alegria. Ela percebeu, com um soluço que rasgou seu peito, que Ricardo era o guardião da melhor versão dela, a versão que ela mesma decidiu sacrificar no altar do sucesso profissional. Ao continuar sua busca, ela encontrou um envelope lacrado com o seu nome escrito na caligrafia firme e cuidadosa dele. Helena sentiu um nó na garganta que parecia impossível de desatar. Ela abriu o envelope com a ponta dos dedos e encontrou 2 ingressos para um concerto de música clássica na Sala São Paulo. A data indicada era de 3 meses atrás. Ricardo nunca mencionou aqueles ingressos para ela. Ele deve ter esperado pacientemente pelo momento certo para convidá-la, por uma brecha na sua agenda implacável, por um sorriso que indicasse abertura. Mas o momento certo nunca apareceu na sucessão de chamadas internacionais e reuniões de emergência de Helena. Ele guardou os ingressos como um testemunho mudo de um desejo que ele não teve coragem de expressar, temendo a rejeição ou o habitual "agora não posso" dele. Helena segurou os pedaços de papel e sentiu o peso esmagador de cada compromisso profissional que ela colocou na frente daquele concerto. Ela imaginou Ricardo comprando os ingressos no balcão, escolhendo os assentos com cuidado para que ela tivesse a melhor acústica.
pensando no prazer de vê-la relaxar ao som de uma orquestra. Mas ela nunca deu a ele a chance de fazer o convite. O silêncio dele diante da recusa antecipada dela era a coisa mais dolorosa que Helena já experimentara na vida. Ela sentou-se no chão frio do quarto, rodeada por esses fragmentos de uma vida que ela ignorou sistematicamente. Cada objeto era uma prova irrefutável do amor persistente, silencioso e heróico de um homem que aceitou as migalhas de atenção enquanto oferecia um banquete de lealdade. Ela encontrou também um pequeno caderno de anotações onde Ricardo escrevia pensamentos soltos nas madrugadas de insônia. Em uma das páginas, datada de exatamente 1 ano atrás, ele escreveu com uma letra que parecia vacilante: Helena está cada vez mais longe. Mesmo quando dormimos abraçados na mesma cama, sinto que estou tocando uma estátua de gelo em um museu. Será que ainda há algum fogo sob essa superfície de perfeição corporativa? Helena chorou sobre as páginas do caderno, as lágrimas manchando a tinta azul e borrando as palavras de Ricardo. Ela queria gritar para o vazio que o fogo ainda estava lá, que ela só precisava de um despertar, de um susto, mas o despertar veio através de um silêncio que não permite qualquer tipo de resposta ou reparação. Essa arqueologia da dor revelava uma Helena que ela agora odiava com todas as suas forças. Uma mulher que recebeu tudo o que um ser humano pode desejar em termos de afeto e não deu absolutamente nada em troca. Ela via Ricardo agora não como o companheiro passivo e satisfeito que ela imaginava, mas como um mestre da paciência, um homem que amou uma sombra na esperança vã de que a luz voltasse um dia a brilhar. Mas a luz só voltou no exato instante em que ele se apagou para sempre. O apartamento era agora um laboratório de provas de sua negligência crônica. Ela percebeu que o chaveiro de couro de Tiradentes, a marca circular de umidade na mesa de jantar e o bilhete escondido na gaveta formavam a verdadeira cartografia de sua vida, e não os prêmios de executiva do ano que decoravam sua estante. Ela era imensamente rica de bens materiais e miserável de memórias compartilhadas. O vazio deixado por Ricardo era uma presença física que a empurrava contra as paredes de mármore de seu sucesso oco, lembrando-a a cada segundo de que algumas coisas, uma vez perdidas, não podem ser recuperadas nem por todo o ouro do mundo. Helena passou a habitar o resto dos seus dias em uma espécie de penumbra emocional permanente, onde o passado era infinitamente mais nítido e vibrante do que o presente cinzento. A rotina em Higienópolis, que antes ela ostentava como um símbolo de prestígio e conquista, transformou-se em um espelho cruel de sua solidão absoluta. Ela começou a observar, com uma atenção que nunca teve antes, as outras mulheres do bairro, as viúvas de nomes tradicionais e sobrenomes compostos que caminhavam devagar pelas calçadas largas da Rua Piauí ou da Rua Maranhão, sempre impecáveis em seus taiãs de linho, sempre sozinhas com seus pensamentos. Antes, Helena as olhava com um misto de pena e superioridade juvenil, acreditando que sua vida produtiva e seu cargo de liderança a protegeriam daquele destino de chás solitários e silêncios domésticos. Agora, ela percebia com horror que era apenas mais uma delas, a mais nova integrante de uma irmandade invisível. Ela fazia parte daquela irmandade das mulheres que sobreviveram aos seus afetos e que agora eram as guardiãs de apartamentos grandes demais, cheios de ecos e de memórias que não tinham para quem contar. O bairro de Higienópolis parecia envelhecer em sincronia com ela. Os casarões antigos sendo reformados para manter a aparência de juventude, os novos prédios de luxo subindo com suas fachadas de vidro e ela ali, estática na janela, como uma das estátuas de bronze da Praça Buenos Aires que observam a passagem das décadas sem piscar. Ela sentia que o tempo de Higienópolis era um tempo circular, um eterno retorno, onde o passado nunca morria de verdade. Apenas ficava ali, espreitando por trás das cortinas de veludo e das janelas de ferro trabalhado. Ela frequentava agora quase como um ritual de penitência os mesmos cafés tradicionais, onde via as viúvas que antes desprezava. Sentava-se em uma mesa de canto, pedia um café puro e amargo e ficava olhando o movimento incessante da rua. Ela via jovens casais de executivos tal como ela e Ricardo um dia foram, discutindo projetos em seus notebooks, planejando o futuro como se ele fosse uma garantia bancária. Ela sentia uma vontade avassaladora de se levantar,
caminhar até eles e dizer com a voz embargada: parem agora mesmo, olhem um para o outro, esqueçam esses números por um instante. Ela queria dizer que a Avenida Faria Lima não vai visitá-los quando a casa ficar silenciosa, que o bônus de fim de ano não vai aquecer o lado vazio da cama no inverno paulistano. Mas ela permanecia calada, uma sombra entre sombras, apenas observando, uma estrangeira em sua própria biografia. Ela lembrou-se vividamente do vídeo anterior que assistiu, sobre um homem que só entendeu o valor real do tempo quando já não havia mais tempo para ele próprio. A dor daquele homem era agora a sua própria dor, uma sombra que a seguia desde o primeiro café da manhã solitário até o instante em que, exausta de tanto pensar, conseguia finalmente fechar os olhos. Mas no próximo vídeo, exploraremos uma outra face dessa mesma moeda de sofrimento. O momento em que ele percebeu que já era tarde demais, um relato sobre um homem que, tal como Helena, acreditou piamente que o afeto poderia ser deixado para a próxima curva da estrada, para depois do próximo projeto. Helena sentia que essas histórias eram fios de uma mesma teia de negligência humana, uma tragédia repetida em milhões de lares. Em uma tarde de domingo chuvosa, ela finalmente reuniu a coragem necessária para encontrar o link da música que Ricardo lhe enviara pouco antes de sua partida definitiva. Ela sentou-se no chão da sala de estar, encostada na poltrona de couro vazia dele, sentindo o cheiro remanescente do tempo, e apertou o play no celular. A melodia que preencheu o apartamento era um violoncelo solitário, uma nota profunda, grave e arrastada, que parecia traduzir o som das entranhas de São Paulo em uma noite de tempestade. Não havia letra, não havia palavras que pudessem ser mal interpretadas, apenas o som de um arco deslizando sobre as cordas, contando uma história de busca incessante e perda absoluta. Helena chorou como nunca havia chorado em toda a sua vida adulta. Não era um choro de alívio ou de desabafo, mas um choro de reconhecimento técnico de sua própria falha. Aquela música era o que Ricardo sentia todos os dias enquanto vivia ao seu lado, invisível e inaudível. Era o som puro da solidão acompanhada, o som da espera que nunca termina porque o outro já partiu emocionalmente há muito tempo. Ela ouviu a canção em loop, por horas a fio, até que a bateria do celular se esgotou e o silêncio do apartamento voltou a reinar soberano e cruel. Ela percebeu que o silêncio era agora a sua única herança legítima, o único bem que ninguém poderia tirar dela. O dinheiro acumulado, o prestígio social, os contatos influentes no alto escalão, nada disso tinha a densidade ou a verdade daquele silêncio. Ela era a guardiã de um segredo terrível e universal. O segredo de que é perfeitamente possível estar no topo do mundo corporativo e, ao mesmo tempo, estar no fundo de um poço sem fim de arrependimento. Helena levantou-se com dificuldade, sentindo o peso dos anos que não viveu, e caminhou até a janela. São Paulo brilhava lá fora com suas milhões de luzes artificiais, um mar de pontos luminosos que escondiam milhões de outras Helenas e Ricardos, todos correndo desesperadamente contra um tempo que ninguém, absolutamente ninguém, pode vencer no final. Ela sentiu uma vontade imensa de gritar para a cidade, de dar um aviso final para todos os prédios iluminados, para que parassem, para que olhassem uns para os outros com olhos de ver, para que largassem seus aparelhos e segurassem as mãos de quem ainda estava ali. Mas ela sabia que ninguém a ouviria, acima do ruído das máquinas. A cidade é surda para os avisos daqueles que já perderam tudo o que importava. Helena fechou as cortinas pesadas, apagou as luzes e deitou-se no seu lado da cama. O lençol estava frio e esticado. Ela fechou os olhos e, no escuro absoluto da consciência, viu a imagem nítida de Ricardo sorrindo para ela na varanda, segurando um regador de plantas e apontando para uma flor que acabara de desabrochar. Foi a última imagem que ele deixou gravada nela, uma imagem de vida, cuidado e paciência que ela só aprendeu a decifrar quando ele deixou de estar ali para sempre. A irreversibilidade é a última e mais dura lição que a vida nos ensina, e Helena a aprendeu com uma perfeição trágica que não permite reestreia. Ela agora sabia que o amanhã é apenas uma possibilidade estatística, enquanto o agora é a única verdade que temos em mãos. E ela tinha desperdiçado sua única verdade em troca de uma miragem de sucesso que agora se desfazia no ar. O silêncio final não era uma explicação ou um consolo.
Era apenas a conclusão lógica de uma história que ela escreveu com as tintas da indiferença e do adiamento. Agora, restavam apenas as sombras de um passado que ela não podia mais mudar, por mais que sua alma gritasse pelo contrário.